Ei, gente, boa noite a todos vocês, né? Já são 18 horas e 1 minuto, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês neste, né, que é o último ICEI Talks de 2021, e vamos assim fechá-lo com chave de ouro, batendo um papo super bacana com nossas convidadas, essas mulheres aí fantásticas, né, que transformaram as suas vidas por causa da paixão pela tecnologia. Elas contaram para todos nós, né, um pouquinho de suas trajetórias, suas carreiras e também o que estão fazendo hoje, né? Vocês verão, então, que não existem limites quando a paixão envolve a tecnologia, né? Então, agora eu vou apresentar um pouquinho do currículo de cada uma delas, aí eu peço todo mundo aí para ver as câmerazinhas, tá? Nossas convidadas, tá? Vou apresentar o currículo de cada uma e logo em sequência a gente começa esse bate-papo, tá bom? Então, primeiramente, a gente tem aqui, né, a Maria, eu não consigo nem falar Maria Augusta Vieira Nelson, a professora Guta, a gente acostuma demais, né, gente? Então, a Guta, né, que hoje é Technical Program Manager na Google, onde atua na qualidade dos resultados da busca. Ela é também doutora em Ciência da Computação pela Universidade de Waterloo, no Canadá, e mestre e bacharel em Ciência da Computação pela UFMG. Atuou como professora na área de engenharia de software na PUC Minas de 2004 a 2021. Foi também coordenadora do bacharelado e da especialização em engenharia de software da PUC Minas e também chefe do departamento de engenharia de software e sistema de informação da nossa universidade. Currículo aí bem recheado, né? Temos também aqui com a gente minha ex-aluna, né? São todos os ex-alunos da gente, né? A Estela Espíndola, que é graduada aí em Engenharia de Computação, com dupla diplomação pela PUC Minas e a EISI Paris. Atualmente, atua como engenheira de software também no Google. Temos aqui presente também a Poliana Correia, né, que é mestre em informática e bacharel em sistemas de informação, né, em 2009 pela PUC Minas, é técnica em eletrônica lá em 2024, né, pelo Cefet, e atualmente ela é professora do ensino básico, técnico e tecnológico no Cefet MG. Está também fazendo doutorado no programa de pós-graduação em ciência da computação na UFMG. E por último aqui temos a Mariana Lana Salles, né? É bacharel em engenharia de software pela PUC Minas, onde recebeu a medalha de mérito acadêmico. Foi minha ex-aluna também, né, Mariana? Atualmente atua como Analytics Engineer no Nubank. Então, meninas, para nós é uma alegria muito grande tê-las aqui neste evento, né? E bora começar, né? Esse bate-papo que vai ser super bacana. Então, neste momento, eu passo aqui a palavra para a Guta, né? E logo em seguida a gente vai passando para todas vocês aí, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite, gente. Boa noite, Soraya. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer esse convite tão especial de estar aqui hoje, né? Voltar à minha velha casa, a PUC Minas, é sempre um prazer muito grande e é sempre muito especial para mim. Então, é com emoção, com o coração cheio de alegria que eu estou aqui. E, além disso, de compartilhar essa cena com essas meninas tão especiais, né, que estão aqui hoje, que são tão inspiradoras para mim, né, que eu vi crescer, eu posso dizer assim, né, são todas minhas ex-alunas. De alguma forma, né, a gente sabe que a gente contribuiu para a formação delas, então é muito especial a gente estar aqui compartilhando isso tudo hoje. Bom, gente, eu vou tentar ser breve, mas esse assunto é um assunto muito importante e um assunto do meu coração também. Então, é difícil falar desse assunto rapidamente, mas vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar com vocês quais são as questões que envolvem as mulheres na tecnologia e depois eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Então, por que é importante a gente falar sobre mulheres em tecnologia? Porque a gente ainda representa apenas 20% dos profissionais de tecnologia no país. Então, tecnologia é uma área importante, ela é um dos tripés que sustentam aí todas as outras áreas e a gente só tem 20% das mulheres nessa área. Por que é assim? Porque a gente sabe que a área é muito dominada pelos homens.
E aí a gente pergunta, né? Mas por que é importante a gente tentar manter as mulheres na tecnologia? Se elas vão ser mais felizes em outras áreas, fazendo outras coisas, por que a gente faz esse esforço de conscientizar e de querer trazer mais mulheres para a área de tecnologia? Porque se a gente deixa as mulheres desistirem da tecnologia, a área de tecnologia perde muito fortemente, né? Aí eu pergunto para vocês, então, por que a área perde? Porque as pessoas que estão construindo tecnologia hoje, elas são pouco diversas. É um ambiente dominado por muitas pessoas que pensam da mesma forma, que são muito parecidas. E para toda a área crescer e resolver de uma forma bem diversa os seus problemas, é importante a gente ter pessoas de gênero diferente, de culturas diferentes, de idades diferentes, de todo tipo de background que vocês puderem imaginar, porque isso aí vai ter uma riqueza, vai agregar um valor grande para a resolução dos problemas da área. Então, a gente faz esse esforço grande para trazer mais mulheres, para aumentar essa diversidade na área de tecnologia, né? Bom, e a outra questão é, quem que vai pensar nos problemas que são exclusivamente femininos se a gente não tiver mulheres trabalhando na área de tecnologia? Então, hoje está sendo muito comum a gente ter as femtechs, que são empresas fundadas por mulheres tratando de assuntos femininos. Então, por exemplo, olha, outro dia eu fiquei conhecendo a Fertility, que é a primeira femtech no Brasil que te ajuda a fazer um autoexame de fertilidade. Eu nem sabia que isso era possível, mas é possível a gente fazer um exame para a gente saber quantos óvulos a gente tem guardadinho lá nos ovários, para a gente poder planejar como é que vai ser a nossa idade reprodutiva, né? Se você vai congelar óvulos, se você já sabe quantos óvulos você tem, né? Você consegue saber até quando você vai estar no seu período fértil e etc. Então, esses são problemas e assuntos exclusivamente femininos. E se a gente não tiver mulheres movendo isso tudo, provavelmente as soluções não vão ser tão diversas, não vão ser soluções que atendam tão bem os nossos problemas, ou ninguém vai pensar nisso, vai demorar muito alguém pensar nisso. Então, é muito importante essa presença feminina para resolver essas questões todas, né? Bom, e aí a gente descobriu que as meninas muito novas ainda, elas desistem das carreiras na área de ciência, tecnologia e engenharia. E aí a grande pergunta é, por quê? Porque a gente está criando essas meninas reproduzindo o que a gente viu há anos atrás, que era uma mulher que cuidava só da casa, que estava ali para dedicar só aos filhos, à cozinha, né, às tarefas domésticas e do lar. E a gente ainda dá esse tipo de presente para as meninas. É panelinha, é ferrinho de passar roupa, é casinha, né? É boneca. E a gente estimula pouco essas meninas a descobrirem mais sobre a ciência, a tecnologia, a construção de coisas na engenharia. Então, sempre que a gente for comprar um presente para uma menina, a gente deveria pensar o que a gente pode fazer para estimular mais essa menina a escolher uma área diferente, né? Bom, e outra questão que impacta muito isso aí são os modelos. A gente se inspira nas nossas vidas, nas nossas carreiras, nos nossos professores, nos nossos mentores, nas pessoas que gerenciam a gente, né? Nas pessoas que a gente olha e quer encaixar como modelo ali, né? E na minha graduação, eu só tive professores homens na computação. Aqui estão alguns deles que me inspiraram muito, que marcaram muito a minha carreira, a minha trajetória aí, tanto para fazer uma escolha mais acadêmica, quanto recentemente para fazer essa mudança, né, que eu fiz de trajetória. E isso fazia falta para mim, né? Eu olhava, admirava muito, admiro eles todos muito até hoje, né? São grandes amigos, mas cadê uma mulher para também inspirar, né? Eu não tive isso na minha graduação. Bom, então deixa eu contar um pouquinho agora para vocês da minha trajetória. Eu me formei num curso de ensino médio que chamava magistério, ou seja, eu sabia que eu queria ser professora de alguma forma. Então, lá com os meus 17 anos, eu terminei o magistério porque eu queria ser professora.
Mas eu também sabia que eu queria estudar computação. Então, eu fui fazer o magistério e, em seguida, eu fui fazer computação. E aí, uma foto da minha formatura, 4 anos depois, na computação da UFMG. Logo que eu me formei, eu fiz meu mestrado e, ao final do meu mestrado, eu me casei, virei senhora Nelson, né? E fui para o Canadá fazer doutorado. Lá no doutorado, eu fui ter a minha primeira professora mulher, que foi aí a Jo Ackley, né? Então, a Jo se tornou para mim uma inspiração na área de engenharia de software. Eu finalmente fui ter uma role model, né? Bom, aí são algumas fotos da minha formatura com essa beca toda colorida aí, né? E eu tive a honra de, na minha formatura, ter a presença do meu orientador, né, no doutorado, da minha filha, que tinha acabado de nascer, ela tinha 14 dias, e da minha mãe. Então, são as mulheres fortes da minha vida que me guiam e me orientam até hoje, né? Então, elas estavam lá para compartilhar comigo esse momento feliz da minha vida. Bom, de volta ao Brasil, né? Eu fui, então, virei professora na PUC Minas. E dentro da PUC Minas eu fiz, assim, diversas coisas. E já mais para frente na minha trajetória, eu fui criar, né, fundar e coordenar um curso novo, que é o curso de Engenharia de Software da Praça da Liberdade, que hoje está sendo coordenado pela professora Soraya. Bom, e aí eu tentei me tornar também inspiração para essas alunas, né? Essas meninas aí que passaram pelo meu caminho. Então, aí é uma foto da primeira turma do bacharelado de engenharia de software, né? O meu grande aprendizado profissional, ele aconteceu todo dentro da PUC Minas e eu tive a chance, né, de conhecer gestores e pessoas encantadoras que me inspiraram e com as quais eu aprendi muito. Então, Dom Moll, professor Lúcio, o professor Ribas, professora Lucila, professor Miguel, professora Tânia, são alguns nomes que eu vou citar para representar todos os outros com os quais eu convivi e tive a chance de aprender muito. Então, a minha formação acadêmica aconteceu na UFMG, lá no Canadá, mas a minha formação profissional aconteceu dentro da PUC Minas, convivendo com essas pessoas todas que são a minha inspiração até hoje. Bom, muito do que eu fiz aqui na PUC Minas foi tentar trazer mais alunos do ensino médio para a área de tecnologia. Então, a gente visitava as escolas, eu levava aí as Barbies. Aqui tem uma Barbie que é engenheira da computação e uma Barbie que é desenvolvedora de jogos digitais. Então, a gente usa as Barbies para mostrar que as carreiras em tecnologia servem até para a Barbie, então elas servem para qualquer pessoa que tenha interesse nessa área, né? Fazia várias palestras também em diversos lugares diferentes. Uma vez eu fui no Google em São Paulo falar para as meninas do ensino médio sobre carreiras em tecnologia, né? Então, uma grande parte do meu trabalho é sempre voltada para essa parte. Bom, e aí, recentemente, eu fiz uma reviravolta na minha carreira. Eu me lembro muito dos alunos me perguntarem assim, mas quando você sabia que você queria ser professora? Eu falei, olha, desde sempre eu sabia que eu queria ser professora e eu fui atrás disso. Mas desde sempre eu também sabia que eu queria um monte de outras coisas e eu sempre falei com os meninos assim, olha, tem que ir experimentando para você descobrir o que você quer em determinados momentos e o que você quer mudar em outros e etc. Então, esse ano eu fiz uma mudança de trajetória e fui trabalhar no Google, né? Deixando a PUC depois de 17 anos como professora, coordenadora e etc. Bom, o que eu estou fazendo lá no Google? Eu trabalho num grupo que chama Data Science and Engineering. Eu trabalho diretamente com esse produto aí que chama Google Opinion Rewards. Vocês podem todos baixar esse produto e meninas, por favor, utilizem, porque a gente já viu que tem mais homens utilizando esse produto do que mulheres. Então, a gente precisa já equiparar isso aí. Bom, esse produto aí é um produto de surveys, né, de questionários que vão perguntar para você as coisas relativas aos resultados da busca. E com essas respostas, a gente usa isso aí para poder melhorar a qualidade da busca, né? Eu atuo nesse grupo como Technical Program Manager. Basicamente, eu ajudo a
derivar a estratégia, né? Eu aprendo lá com os líderes da empresa o que é a estratégia para o próximo ano, por exemplo, e eu ajudo esse grupo, então, esse time aí que constrói essa plataforma de surveys a encaixar direitinho os objetivos, tudo que vai ser feito dentro da estratégia da empresa, tá? Uma das coisas que eu também estou fazendo e que está me realizando muito é que eu voltei a programar. Eu tenho que programar aí nas minhas dentro desse meu papel, e está sendo uma experiência muito bacana. Bom, aqui estão a minha família atualmente, né? Então, eu tenho 2 filhas, e eu acho legal falar aqui que a carreira em tecnologia sempre me proporcionou ter um equilíbrio grande entre família, ser mãe, né, cuidar de filhos, etc., e o meu trabalho. Eu nunca precisei, eu não sinto que eu precisei deixar nem um lado nem o outro, mas eu consegui conciliar isso tudo dentro da minha carreira. Minhas filhas já estão com 18 e 16 anos, então já estão bem crescidinhas, né? Bom, a gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Os dados mostram que nós, mulheres, somos em número menor em todos os níveis da carreira em tecnologia, nós temos salários menores, nós precisamos trabalhar mais para conseguir promoções e a gente sofre preconceito de diversos tipos. Se eu puder deixar uma sugestão de um livro, é o da Sheryl Sandberg, ela é do Facebook, e o livro chama Lean In, no inglês, ou Faça Acontecer, em português. Eu acho que ela dá várias dicas que são importantes aí nas carreiras. Esse livro já tem mais de 10 anos que foi lançado, então compensa ser lido, tá? São ideias muito interessantes para a gente aplicar nas nossas carreiras. Bom, e o que a gente pode fazer para apoiar uma mulher na área de tecnologia? Se você é um homem, seja amigo da sua colega de trabalho, dá apoio para ela, né? E se você é uma mulher, forma um grupo na sua sala, na sua empresa, procura uma comunidade de apoio para você sobreviver. Por quê? Porque esses grupos vão te ajudar a não perder o seu foco, a entender que o que você está passando, outras pessoas já passaram, e a gente vê como que a gente consegue mudar esse cenário todo para ser um cenário mais acolhedor para as mulheres na tecnologia de uma forma geral. Bom, e como mensagem final, eu diria que se eu tivesse que começar tudo de novo hoje, eu escolheria tudo da mesma forma. Eu adoro a área de tecnologia, sempre gostei muito. As dificuldades que a gente passa são dificuldades para crescimento. Escolha os seus colegas de trabalho que você vai colocar ao seu lado, né? Faça amizades, né, na sua profissão, que sejam pessoas que também vão te inspirar, te apoiar, acreditar no seu trabalho e colaborar com o seu trabalho para que todos cresçam, né? Foi isso que eu encontrei muito na PUC Minas, é isso que eu estou encontrando agora no Google também. Então, eu sou muito grata à minha carreira e a todas as pessoas que eu conheci nessa caminhada. Eu deixo aqui meus contatos, mas a gente vai ter mais tempo para conversar e para perguntas no final. Agora eu vou passar, então, a palavra para a Estela. A Estela vai contar para a gente um pouquinho da trajetória dela. Como que eu conheci a Estela? A Estela foi minha aluna muito recentemente, ela estava no último semestre da graduação, formando, ela estudou engenharia de computação, né? Nem foi engenharia de software, mas ela foi fazer uma disciplina final lá na engenharia de software e aí aconteceu de eu ser professora dela. E a Estela é pioneira numa coisa, ela é a nossa primeira aluna que tem a dupla diplomação. Ela é formada pela PUC Minas e ela tem um diploma também lá de Paris, né? E ela fez isso aí porque a PUC oferece, então, essa dupla diplomação na engenharia de computação, agora também mais recente na ciência da computação. Então, a Estela é nossa aluna modelo desse primeiro programa aí, então eu tenho certeza que ela vai contar um pouquinho disso aí para vocês. Vamos lá, Estela. Oi, gente, boa noite. Muito obrigada, Guta. Desculpa, eu caí no início da reunião, porque a energia aqui perto da minha casa está caindo, e eu não sei o que está acontecendo. Se eu cair de novo, vocês continuem, porque, né, eu não sei que horas que eu vou voltar.
Mas eu não fiz a apresentação de slide, estou me sentindo muito nua aqui agora, mas vamos lá. Meu nome é Stella, eu tenho 25 anos e eu comecei botar os meus pezinhos na área de tecnologia quando eu tinha os meus 14 anos e que eu não sabia o que eu queria ser quando eu crescesse. E eu decidi que eu ia fazer um curso técnico, porque eu achava que curso técnico era uma forma de eu ter um emprego, assim que eu formasse no ensino médio. E escolhendo o curso que eu queria fazer, eu ficava muito na dúvida do que área seguir, e meu pai chegou para mim e falou assim, faz informática, porque todo mundo precisa de informática no final. E aí, no futuro, todo mundo vai precisar de informática. E eu falei, tá bom, eu gostava de mexer no computador, eu nunca fui jogadora de videogames, a única coisa que eu fazia no computador era, sei lá, abrir a internet, abrir o Orkut, era isso. Mas aí, em 2011, eu entrei no Cefet, em redes de computadores, e foi o meu primeiro contato com computação, e foi um sofrimento, assim, de sair da aula com a minha cabeça doendo, de meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Esse negócio é muito difícil e vai tudo dar errado. Eu chegava chorando, mãe, pelo amor de Deus, o que aconteceu? E eu não sei, assim, qual foi o ponto de virada, mas eu lembro que foi como se tivesse literalmente virado uma chave. E eu cheguei e comecei a entender o que estava acontecendo. E eu comecei a entender lógica de programação. E aí as coisas começavam a fazer sentido e aquilo foi... Nossa, foi assim, uma reviravolta na minha vida. E eu gosto de programar desde então, porque eu acho lógica de programação uma das coisas mais bonitas que se tem para aprender. E aí, depois que eu saí do Cefet, eu fiz engenharia de computação aqui na PUC. Eu entrei no curso em 2015, no primeiro semestre. E no primeiro semestre de 2016, eu comecei a fazer iniciação científica, junto com o professor Zarate. E a gente ficou, acho que eu fiquei 1 ano na iniciação voluntária, e eu quis continuar na iniciação, mas eu queria mudar de tema. E eu fui caçar os outros professores para saber o que tinha aí de opção. E eu cheguei na porta do Zenilton e eu tinha um interesse muito grande em computação gráfica, não que eu soubesse o que tinha para pesquisar em computação gráfica, mas eu cheguei e falei, Zenilton, você tem alguma coisa em computação gráfica? E ele, computação gráfica? Ninguém mexe com computação gráfica. Toma aqui uns papers de processamento de imagem e amanhã a gente conversa. Eu falei, ok. Aí eu peguei esses papers, fui embora para casa, comecei a ler, não entendia nada. Eu falei, meu Deus, por que eu mudei de área? Eu já estava entendendo o que estava acontecendo na outra. E aí, aí eu fiquei 1 ano na iniciação com o Zenilton, e foi por causa dessa iniciação científica que eu consegui ir para a França. Em março, eu acho, de 2018, desculpa, em 2017, no final de 2017, eu tinha aplicado para participar do programa de intercâmbio da PUC. E eu fiz a entrevista, eu queria ir para a França em primeiro lugar, e eu queria depois eu coloquei para a Finlândia e para a Irlanda. E aí eu fiz a prova de francês e eu não passei. E aí eu estava indo para a Irlanda, porque a Irlanda era o país que aceitava inglês, e o meu inglês era o que era bom, e beleza, eu estava indo para a Irlanda no primeiro semestre de 2019. Aí eu fiz o trabalho junto com o professor Zenilton, e a gente teve um workshop, que foi para fazer a apresentação dos trabalhos que a gente estava fazendo no laboratório. E nessa apresentação vieram vários pesquisadores de vários lugares diferentes, e uma semana antes, ou tipo uns 2 dias antes, eu consegui entregar uns resultados muito bons na pesquisa que eu estava fazendo. E eu falei, meu Deus, Zenilton, dá para apresentar? E ele, beleza, vamos botar na apresentação e tal.
Aí, Zenilton apresentou os resultados e acho que alguém fez alguma pergunta na plateia, e aí o evento todo era em inglês, e aí o Zenilton falou, Estela, se você quiser explicar, e eu, tá bom, aí eu expliquei, aí o Silvio olhou para mim e falou assim, meu Deus, ela fala inglês, e aí ele virou para mim e disse assim, você vai fazer intercâmbio? Eu falei, vou. Aí ele, então vai para a França, o que você vai fazer na Irlanda? Eu não passei para ir para a França, eu vou para a Irlanda. Não passei na prova. Ele, não, pode deixar, eu vou arrumar. E Silvio, anjo, ele mandou um e-mail para o Jean Cousti, que era o meu professor na ISE Paris, e mandou um e-mail falando assim, tem uma aluna aqui, que ela é da nossa área de pesquisa, e está querendo fazer um intercâmbio e tal, manda ela para a ISE. E na ISE tinha o curso, tanto em francês quanto em inglês. Aí ele me botou no curso de ciência da computação em inglês, e o meu intercâmbio, que antes era para ter sido para a Irlanda por 6 meses, virou um intercâmbio de 2 anos. Eu cheguei lá, isso era março de 2018, em agosto de 2018, no final de agosto de 2018, eu já estava na França. Eu passei o primeiro ano tendo as aulas todas em inglês e fazendo o trabalho junto com o professor Cousti. Aí fiz, era mais ou menos na mesma área do que eu já pesquisava com o Zenilton. E aí, no final de maio ou abril, não sei, estava aquela dúvida de se a PUC ia conseguir finalizar o acordo de dupla diplomação entre as universidades. E aí deu tudo certo. E eu fui a primeira aluna da PUC a conseguir fazer esse intercâmbio de 2 anos. E aí eu fiquei mais 1 ano na França, que aí eu tive a oportunidade de fazer no segundo semestre de 2019. Eu comecei a fazer as aulas em francês, porque eu falei, estou na França, né? Pelo amor de Deus, você sair daqui falando mais do que eu sei comprar um pão, né? Então eu precisava ter uma vivência maior. E aí foi muito bom, assim, o meu francês desenvolveu muito rápido, acho que por causa desse bombardeio, assim, de conteúdo, e como o francês querendo ou não, né, de raiz latina, então, muita coisa da matemática, da computação, que a gente usa muito termo em inglês, mas, assim, os termos são muito parecidos, então, era muito mais tranquilo de acompanhar as aulas em francês do que eu achei que poderia ser. E foi muito, muito, muito legal. E na França, eu consegui fazer um estágio. A gente era obrigado a fazer um estágio no final do curso, que era um estágio que lá eles separam um semestre só para estágio. Então, eu fiz esse estágio numa empresa que chamava Allure Systems. E essa empresa, ela fazia... até hoje eu não sei explicar assim, em poucas palavras, mas basicamente era um sistema que fazia fotos de vestimentas para sites de e-commerce de forma automática. Então, a ideia era que eles tinham todo um sistema de manequim, todo parametrizável, que você colocava a roupa no manequim, que era exatamente tipo na posição da modelo, e aí a gente fazia a extração da roupa no manequim e colocava em cima da foto da modelo. E Pessoal, é porque a Estela já tinha até informado que lá pertinho da casa dela está tendo queda de energia. Acho que ela vai voltar, deixa eu ver. Queda de energia total. Ela já Meu tinha nos Deus. avisado. Eita. Alguém está me vendo? Vocês estão me vendo ainda? Tá ótimo, tá Tá? certinho, tá ótimo. Só tá vendo meu cabelo. Não, tá isso. ótimo, Estela. Que bom que vai dar certinho aí. Pode continuar. É isso. E aí, eu fiz esse estágio na Allure, e esse estágio foi super legal, porque foi o meu primeiro contato com o mercado, e foi uma ótima transição, porque eu estava com uma bagagem muito grande de pesquisa em processamento de imagem, e eu entrei para um time de
meio que de pesquisa em visão computacional. Então, eu fazia a parte de engenharia, mas muito... Gente, eu vou cair. Mas, assim, muito nessa área. Então, muito, assim, do que eu usei durante a minha graduação, né, no caso, na iniciação, e na França mesmo, eu consegui traduzir dentro do estágio. Aí, Covid, confusão, eu voltei para formar, eu fiz um estágio na Logpix, eu fiquei lá 6 meses, era uma área mais de engenharia pesada mesmo, e aí eu resolvi fazer o processo de trainee da Seidel, entrei para a Seidel, e eu caí numa área que assim, não era minha cara, era uma área muito comercial, e voltou. Aí acabou que no que eu voltei para a Seidel, no que eu entrei para a Seidel, eu não estava muito satisfeita e eu comecei a olhar para outros lugares. E abriu, foi assim, eu digo que é muita sorte, assim, abriu a vaga no Google e eu mandei meu currículo em abril e 3 meses depois eles me mandaram falando, Estela, pode vir fazer a primeira entrevista, e eu assim, meu Deus, a Google. Aí eu fiz as entrevistas, todas as entrevistas eu saí assim, acho que não vai rolar não, Aí eles me chamavam para a próxima, acho que não vai dar não, falei meio coisa errada, assim, não sei. E aí chegou numa quinta-feira, a moça me ligou e falou, Estela, eu queria fazer uma oferta e tal, assim, meu Deus. Aí eu comecei a chorar, abracei meu namorado, aquela confusão. E 6 meses depois, estou aí, eu na Google. Hoje eu estou no time que é do Google Kids Space. É um time só focado para produtos para criança. Então, hoje a gente tem o tablet, que é até parceria com a Multilaser, e é um tablet que é dedicado para aplicativos que são recomendados por professores para criança e dividido por idades. E eu estou muito feliz. E eu acho que eu falei muito e eu não sei se vocês estão me escutando ainda. Mas é isso, um resumão aí da minha trajetória. Excelente, Estela. Adorei te ouvir. Eu só conhecia parte dessa história, então agora eu conheço a história toda. Tenho certeza que você está inspirando aí muitas meninas, viu? Muito obrigada, e daqui a pouco a gente volta com as perguntas, que eu tenho certeza que você vai receber perguntas aí das meninas. Bom, vou passar agora a palavra para a Poliana. A Poliana, gente, foi minha aluna há muitos diversos anos atrás, eu já nem sei mais quantos anos, né, Poliana? Você vai poder contar melhor aí. Mas a Poliana, gente, tinha uma característica... Eu fiquei parecendo muito velha, Guta. Ela sabia me fazer as perguntas mais difíceis. Eu orientei o TCC dela, e como eu passava aperto com a Poliana e com as perguntas difíceis que ela me fazia, né? Bom, além disso, eu queria contar para vocês que a Poliana é recém-mamãe. Ela vai contar para vocês aí quando que a Manu entrou na vida dela e como é que foi essa história toda, né? Então, passo a palavra para você, Poliana. Oi, pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer o convite, né, da PUC. É sempre bom retornar à PUC também, porque, como a Guda falou, a Soraya também apresentou, eu sou ex-aluna da PUC. E também trabalhei na PUC como professora, então é sempre bom voltar. E eu tenho um carinho e uma admiração assim muito grande pela Guta. A Guta assim, foi uma inspiração muito grande na minha trajetória. E eu vou colocar uma apresentação aqui, mais para guiar o que eu vou falar, porque... Opa. Aqui. Mais para guiar um pouquinho, porque como a Guta deixou claro aí, né, tem muita história. Tá todo mundo vendo? Tá dando para ver? Sim. Sim. Bom, então, atualmente eu sou professora no Cefet, né, do quadro permanente. Eu trabalho no campus Nova Gameleira, né, em Belo Horizonte.
Eu estou alocada no departamento de computação. E Juliana, não está no modo de apresentação. não tá? Para mim aqui tá. Deixa eu tentar trocar, então. E está parecendo que está assim no seu último slide aqui, sabe? Ai, que estranho. Peraí, só um minutinho. Deixa eu colocar aqui. E agora? Agora sim. Ah, tá. Bom, eu estou alocada no departamento de computação, né? O departamento oferece 3 cursos, né? De engenharia da computação, técnica em informática e técnico em redes de computadores. E aí a gente tem também oferta de disciplinas para outros cursos de engenharia, que são comuns. Também tem alguns professores que trabalham no mestrado. E desse departamento, a maioria é homem, né? Até fiz uma continha aqui antes da gente começar. A gente está, se eu não estou enganada, nós somos 9 mulheres e em aproximadamente aí 40 professores no total, então a gente está aí por volta de 20%, né? Então não somos a maioria. A minha formação acadêmica, né? Comecei fazendo curso técnico eletrônica no Cefet, depois fui para a PUC fazer sistemas de informação, na PUC eu continuei, fiz mestrado, e agora eu estou fazendo doutorado na UFMG. Então, vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória. Ao contrário da Guta, eu não tinha certeza que eu queria ser professora. Quando eu era criança, minha mãe conta que eu dizia que eu queria ser professora. Só que ao longo do tempo, isso foi se perdendo. Quando eu era adolescente, assim, eu já não queria mais, já não era mais o meu interesse. E aí surgiu uma oportunidade de entrar, né, de fazer a prova para o Cefet. E aí, nessa época, eu queria fazer o curso técnico de eletrônica, de informática, desculpa. Só que, como eu já estava fazendo um médio em uma outra escola, eu estava no 2º ano do ensino médio, a possibilidade de prova que eu teria para fazer seria para entrar com concomitância externa. Então, eu teria só a possibilidade de fazer... não tem concomitância externa, né? Para quem está fazendo médio em outra escola, não tem o curso técnico de informática. E aí lá, minha mãe na fila, né? Não é como hoje em dia que a gente faz inscrição online. Minha mãe na fila lá para fazer as inscrições. Alguém falou com ela assim, olha, um curso parecido com informática e eletrônica. E aí minha mãe me inscreveu no curso de eletrônica e foi aí que eu entrei no curso de eletrônica. Eu gostei muito do curso, um curso muito interessante. E esse curso me abriu muitas portas. Como a Estela falou, era uma oportunidade que eu vi assim, eu quero fazer um curso técnico para eu poder trabalhar e ter dinheiro para ver se eu consigo pagar a faculdade. E aí, logo no final do curso, eu fui para uma empresa de telecomunicações fazer estágio, e lá eu fiquei, assim, quase 10 anos. Os primeiros 4 anos eu trabalhei como técnica eletrônica, então eu fazia manutenção em placas, né, de circuito, tirava componente, colocava componente, soldava, fazia medições, né, consertava. Então, assim, era mais essa parte de trabalhar com hardware. Eu fiquei nessa função até 2008, aliás, em 2006, né, então eu entrei em 2004, e aí logo eu percebi que não era bem isso que eu queria não queria mexer com hardware, eu queria mexer com software. Lá na empresa tinha um setor que fazia, né, que fazia desenvolvimento de software, então logo eu falei, eu quero ir para essa área. E eu entrei no curso de Sistemas de Informação em 2006, na PUC, e em 2008 eu consegui uma oportunidade dentro dessa mesma empresa de trocar de área e fazer um trainee na área de desenvolvimento de software. E aí eu fiquei lá até o final da minha graduação, né? Na minha graduação, a Guta, como ela já mencionou, ela foi minha orientadora, a gente fez um trabalho que a gente tentou voltar um pouco para a empresa, então foi bem interessante. Quando eu terminei a graduação, eu tive uma oportunidade, que foi no final de 2009. Eu terminei a graduação
E aí eu queria uma nova experiência, estava pensando no mestrado, já estava um pouco pensando no mestrado, mas eu tive uma oportunidade de trabalhar como analista de teste numa fábrica de software. E aí eu entrei em 2010, ainda estava meio que pensando qual mestrado que eu ia fazer, cheguei a olhar vários em universidades diferentes, até que no segundo semestre de 2010 a oportunidade bateu na minha porta, que eu recebi a possibilidade de fazer de entrar no mestrado com bolsa no segundo semestre de 2010 e o mestrado da PUC. Aí, e só uma coisa que eu não falei, eu sempre estudei em escola pública, na graduação eu consegui entrar com bolsa do ProUni, então assim, sempre fui assim bolsista, e o fato de eu sempre gostar muito de estudar, ser muito dedicada assim, aos estudos, isso assim me abriu muitas portas. Assim, toda a minha trajetória, assim, muitas portas se abriram por causa disso. A do mestrado foi uma delas. E aí eu entrei no mestrado da PUC, o meu orientador foi o professor Henrique Cota, né, que muitos de vocês devem conhecer, e nessa época eu tentei conciliar trabalhar e fazer mestrado. Eu fiquei um semestre assim, né, até o começo de 2011, quando não deu mais e ficou muito difícil trabalhar e estar no mestrado. O mestrado exige muito. E aí eu saí do mercado e fui fazer mestrado. O mestrado, eu trabalhei com a computação, numa área mais de arquitetura de computadores, trabalhando mais com arquiteturas, né, de many-core, né, muitos os núcleos de processamento. E aí qual que era o objetivo assim, da minha pesquisa, né, o foco? Era em pensar em alternativas, né? Quando a gente tem muitos núcleos para interligar, a gente tem o problema de como vai ser a comunicação entre esses núcleos. Então, no mestrado eu trabalhei com redes em chip, que são as NoC. Então, a ideia é a gente fazer a comunicação dos núcleos usando estruturas de redes, né? Parecido com o que a gente tem em redes de computadores tradicionais. E aí a gente tem um roteador, a gente tem um protocolo para esses núcleos se comunicarem. E aí a minha pesquisa foi toda focada nisso, especialmente em Wireless Networks on Chip, o iNoC, que são redes sem fio. Então, pensar em esses vários núcleos dentro de um chip se comunicando via rede, mas via uma rede sem fio. E aí, assim, nesse momento que eu meio que lutei a vida toda para sair do hardware, eu queria muito software. No mestrado, eu voltei a encontrar um pouco com hardware, né? Não que a arquitetura de computadores seja hardware em si, né? Que a gente sabe que é só a interface aí entre o hardware e o software, mas, de uma certa forma, a gente está falando mais num baixo nível do que quando a gente está lá no nível, né, de programação, do software em si. Então, foi meio que um voltar. E a minha motivação para fazer mestrado, ela nasceu muito na empresa que eu trabalhava, porque tinha várias pessoas que eram mestres, e essas pessoas, elas tinham, como eu posso dizer, não é um destaque, mas elas a gente via que elas tinham um conhecimento maior sobre os processos, sobre até mesmo de programação. Então, isso foi uma coisa que na época me motivou muito. E eu ainda não tinha essa coisa assim de, eu quero ser professora. Eu meio que pensava, mas eu ficava meio em dúvida. Quando eu terminei o mestrado, logo que eu terminei, aliás, um pouquinho antes de eu terminar, eu voltei para a empresa, aquela empresa que eu estava na época que eu comecei o mestrado. Aí eu voltei como analista de qualidade, né, fazia um pouco de teste, mas mais pensando agora em métricas, avaliação dos softwares. E quando eu voltei para essa empresa, defendi o mestrado, e logo em seguida eu tive a oportunidade para ir fazer doutorado na França, em Grenoble. E era uma oportunidade muito interessante. Eu fiquei muito em dúvida se eu iria ou não, até porque nessa época eu ainda não tinha decidido ainda se eu queria fazer doutorado, se eu queria ser professora. Estava tudo muito incógnita na minha cabeça. Mas eu fui. Falei, eu acho que é uma oportunidade muito boa. E todo mundo fala, não, é uma oportunidade ótima, você não pode perder, vai ser bom.
E aí eu fui. Casei, eu e meu marido pedimos demissão e fomos para a França. 3 meses depois, eu e meu marido voltamos da França. A gente teve muito problema, assim, pessoal na época, a gente não conseguiu se adaptar. A língua foi uma barreira. Acho que, como a Estela falou, assim, o fato da gente chegar na França, nós sem falar fluente o francês, isso é uma coisa que atrapalha muito. E o meu inglês também não era, assim, fluente na época, então eu também tive dificuldade. Tive outros problemas também. Eu estava num projeto muito legal nessa época, trabalhando lá num projeto muito legal, que era um projeto de uma empresa muito grande, que a gente faria um estudo dos traces, né, dos logs gerados aí pelos hardwares dessa empresa. Então seria uma oportunidade muito legal, mas não deu certo a adaptação e eu voltei, né? Nós voltamos, eu e meu marido. E uma coisa interessante é que, assim, o que norteou a minha decisão, né, muito de ir para a França, é que o doutorado lá era em 3 anos. Então, o meu pensamento era assim: nossa, eu vou fazer um doutorado, entre aspas, rápido, porque eu quero voltar e ter filhos. Assim, eu sempre quis ter filhos. Então, eu quero voltar e quero ter filhos. E assim, para mim, era uma coisa muito difícil ter filho no meio de um doutorado. Não dá para ter filho no meio do doutorado, gente. É impossível. Como uma pessoa vai ter um filho no meio do doutorado? É muito difícil. Embora eu já conhecesse a história da Guta, mas eu falava assim, gente, é só a Guta mesmo. Não dá. Muito difícil. E aí, daqui a pouco, vocês vão perceber que a Manuela nasceu exatamente, assim, um pouquinho depois da metade do meu doutorado. Então, é possível. Dá para fazer tudo com filho, dá para, né, dá para casar, dá para ter família, dá para seguir com tudo. Então, só voltando, quando eu voltei da França, eu voltei desempregada, sem nada, casada, sem saber o que fazer, sem rumo, muito criticada. Nossa, fui muito criticada. Muitas pessoas criticaram, assim, como assim você desistiu da França, desistiu de ficar lá? Então, assim, foi um momento muito difícil na minha vida, porque é difícil, né, lidar com essas críticas, ainda desempregado, não tentava uma recolocação, queria voltar para o mercado, não consegui voltar para o mercado. E aí, eis que em outubro de 2013, surgiu uma oportunidade de ser professora, né, fiz um processo seletivo para professor no Cefet, professor substituto. E assim, eu estava muito incerta se era isso mesmo que eu queria, mas foi o que apareceu na época e eu estava precisando muito. E eu falei, vou lá. E aí eu comecei a dar aula, né? Nessa época eu peguei turmas do ensino superior, do técnico, das disciplinas mais diversas possíveis. Assim, banco de dados, sistemas digitais, linguagem de programação, assim, disciplinas muito distintas. Então, assim, foi uma oportunidade muito grande de aprendizado também, de relembrar muita coisa e de crescimento. Eu lembro que, assim, as minhas primeiras aulas foram terríveis, porque eu gaguejava, assim, demais, que eu era muito tímida, ainda sou um pouco, mas eu era muito mais. Então, eu tremia, gaguejava, foram péssimas as minhas primeiras aulas. E depois, com o tempo, foi melhorando um pouquinho, ainda tem muito a aprender ainda. E aí, eu entrei no Cefet em 2013. No final de 2013, o semestre lá estava atrasado, e aí depois, logo no começo de 2014, tive a oportunidade de ir para a PUC, né? Peguei umas disciplinas na PUC também como professora temporária, na PUC do Barreiro, e aí eu fiquei no Cefet junto com a PUC até 2015. Em 2015 acabou meu contrato no Cefet, eu continuei na PUC até 2016, aí eu estava na PUC Barreiro, na PUC de Contagem, dando aula nos cursos de sistemas de informação, algumas engenharias também. E até que em 2016, eu passei na seleção do Cefet para professora, né, o concurso para professor permanente, em 2016. E assim, esse tempo é que foi essencial para que eu pudesse decidir, assim, quero ser professora. Porque eu comecei a gostar muito da sala de aula, do contato com o aluno. Porque antes eu pensava assim, gente, ser professor, todo semestre é a mesma coisa, não muda. Só que muda. Porque muda a turma,
Então, cada turma é um desafio diferente. Tem uns alunos, como a Guta disse aí, que vai te fazer umas perguntas difíceis e vai te forçar a correr mais atrás, a pesquisar outras coisas, a aprender mais, para levar mais, para oferecer mais. E, além disso, eu gostei muito desse contato de sala de aula, de contato com o aluno. As disciplinas mudam, então a gente não precisa ficar o tempo todo fazendo a mesma coisa, e além de ter a área de pesquisa, né, que te oferece também essa possibilidade de estar sempre aprendendo coisas novas, né, estudando coisas novas também. E aí, em 2018, né, já que eu estava decidida a ser professora, né, continuar na carreira acadêmica, eu comecei a fazer o doutorado em Ciência da Computação na UFMG. O meu orientador é o professor Omar Paranaíba Vilela Neto. Ele é um professor da área de nanocomputação. Eu procurei ele porque eu queria fazer alguma coisa na área de arquitetura de computadores, mas ele me trouxe a nanocomputação. Ele falou, Poliana, por que você não faz alguma coisa com computação de DNA? E eu olhei para ele e falei, como assim? E aí eu comecei a pesquisar, acho que parecido com a Estela, toma alguns papers, vai ler. E aí eu comecei a me apaixonar mesmo e gostar muito dessa área. Acho que é uma área que tem muito potencial, que tem muito futuro, muita coisa para a gente descobrir, muita coisa nova. E o que é isso, né? Computação de DNA é a gente pensar num computador, só que ao invés de usar o silício aí para poder construir os dispositivos, a gente construi dispositivos pensando no DNA. Né? Então, usar o DNA para fazer isso. Para que a gente quer fazer isso? É para a gente poder ter aplicações, né, alcançar aplicações que hoje com o silício a gente não consegue. Né? Por exemplo, colocar um chip dentro do corpo humano, o corpo vai enxergar aquilo como um corpo estranho. Mas se você fala assim, eu vou implantar um DNA. Não, o DNA reconhece, ele sabe conversar. Então aqui eu coloquei um exemplo, né, de como a gente pode, né, de um tipo de aplicação que é muito promissora, que é o diagnóstico e tratamento de doenças. A gente poderia, por exemplo, ter um computador de DNA dentro do nosso corpo que, por exemplo, em diabéticos, supervisionasse os níveis de glicemia e aí fizessem o processamento e identificando, por exemplo, que o nível está muito alto, o nível de glicose está muito alto, ele pudesse liberar algum fármaco para reduzir, ou o contrário, para aumentar esse nível glicêmico. Então, e ainda fazer um aprendizado a respeito, né, desse processamento e aprendendo com esse processamento. Então, pode ser interessante nesse sentido. Eu já vou adiantar que eu imagino que depois vocês me perguntar como fazer programação com DNA. O DNA, ele é constituído aí de vários nucleotídeos, né, que vocês devem se lembrar aí né, da biologia, ó. Adenina, timina, guanina, citosina, e eles se interligam e via interações intermoleculares, eles se conectam, né? Eles se organizam ali, formando a estrutura, né, da molécula de DNA. E aí, a computação de DNA ele vai envolver várias áreas, né? Muito interdisciplinar. Biologia, a química, a eletrônica e a computação. Então, é uma área muito interessante, que envolve muitas das coisas que eu gosto. Envolve eletrônica, envolve computação e química, que é interessante também, é uma nova forma de programar. Estou voltando aqui, eu vou só mostrar rapidinho esse vídeo, só para vocês terem uma noçãozinha de como que a gente faz essa programação. Então, a gente tem aí as fitas de DNA, elas se conectam, quando elas se encontram, né, por reação química, por alguma similaridade, elas vão se conectar e provocam o deslocamento de uma outra fita, que essa vai se soltar. E no que ela se solta, elas podem se conectar a uma outra, por exemplo, a uma outra fita que vai ter, por exemplo, o fármaco, ou que vai liberar uma fluorescência para indicar que existe a presença de uma doença. Então, isso pode ser bastante interessante, tem várias aplicações aí que a gente pode ver no futuro. E é isso, é basicamente isso, assim, no meu finalzinho da minha... Agora eu tô mais ou menos, assim, quase terminando o doutorado, espero terminar no próximo ano. E aí, no meio desse ano, a Manuela nasceu, e é possível, sim,
né, se organizar e conseguir, né, ter filho, conseguir levar a vida e fazer o doutorado, né? Acho que a gente pode fazer o que a gente quiser, o que a gente tiver focado e determinado para fazer. E é isso, gente. Obrigada. Estou disponível para perguntas. Mais no final. Bom, Poliana, muito obrigada por compartilhar aí a sua trajetória, a sua história, né? Me fez lembrar aí de alguns casos com você. Muitas conversas com a Guta, assim, Guta, não sei o que eu faço, estou muito em dúvida, e a Guta sempre disponível, me ajudando e sendo essa referência mesmo. Que bom, né? Mas eu acho que você agora também deve fazer bastante desse papel com seus alunos, né? A gente acaba que, sendo professora, né, a gente está sempre muito em contato com os alunos, a gente vivencia muito as dúvidas, os problemas, os questionamentos que eles trazem sempre, né? Então, isso aí faz parte do nosso papel, né? Muito obrigada, Poliana. Vou passar a palavra agora para Mariana. A Mariana, gente, eu tive o prazer de conhecer em 2016, quando ela iniciou a graduação em engenharia de software, participando da primeira turma do curso, né? E quando a turma começou, a primeira turma não era uma turma muito grande, mas tinha ali seus 30 alunos. E ao longo do tempo, né, alguns foram ficando para trás, outros foram desistindo do curso e tal. E aí foi um grande prazer ver a Mariana persistindo durante a graduação dela toda para chegar na formatura, né? E durante a graduação, a Mariana também foi mamãe, né? Então, ela também vai contar para vocês aí como é que foi possível conciliar aí o curso de graduação com a maternidade, né? E uma aluna brilhante que participou de pesquisa, tem artigo publicado, fez estágio em várias empresas, tem uma trajetória aí que ela vai contar para a gente, mas que a gente tem muito orgulho de ter assistido, participado aí, né? Mariana, então a palavra está com você. Muito obrigada, Guta. Deixa eu só ver se eu vou conseguir compartilhar aqui. Claro. Eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo. Não, a gente está vendo. Aqui. Tá dando para ver? Tá dando para ver. Tá, sim. Tá ok. Tá. Só um minutinho, então. Beleza. Vou começar então. Eu fiz essa apresentação assim minimalista só para dar uma orientação mais visual mesmo da trajetória que eu vou contar, né? Mas aí sou Mariana, igual a Guta e a Soraya me apresentaram, eu sou ex-aluna delas, né? Eu me formei ano passado em engenharia de software e hoje eu atuo como Analytics Engineer no Nubank. Então, eu vou passar por essa linha do tempo aí. Vou falar brevemente assim, de como que eu me interessei por TI, como que foi a minha graduação assim, de uma forma mais geral e depois aprofundar um pouco na minha trajetória profissional, acadêmica e como que as duas conversaram nesses 6 anos ali que passaram desde 2016. Então, assim, começando lá do princípio, né, que eu coloquei ali em 2012, assim, há uns anos atrás as profissões de TI elas eram bem menos conhecidas, então, pelo menos, assim, da vivência que eu tive, ninguém entendia muito bem, assim, o que o profissional fazia e muito menos a importância que ele tinha, né? Então, dificilmente você tinha algum incentivo, assim, que fosse uma pessoa, que fosse a mídia, né? Que hoje a mídia influencia pra caramba, ou então algum projeto de escola, isso não acontecia, né? Há alguns anos. Então, eu acho sempre legal entender como que as pessoas que já estão há um tempo no mercado, como que essa luzinha foi acender para elas, igual as meninas compartilharam aí. E para mim isso foi acontecer, veio de uma personagem de história, né, que era hacker, essa primeira imagem que eu coloquei ali em 2012. Então chama a saga Millennium, né, e tem essa hacker como protagonista,
Foi uma história muito inspiradora para mim, e eu vi nela todo esse potencial assim de conseguir acertar umas coisas no mundo através de computação. Então, para mim, foi dessa forma aí que aconteceu. E aí, logo depois disso, né, veio meu ensino médio, veio minha formatura. Eu tive muitas mudanças de ideia assim, no caminho, quando eu entrei na PUC em 2016. Deixa eu tentar mudar aqui. 2016, eu entrei na PUC. 2015 foi uma viajada total assim, na minha vida. Eu tive o pé em várias carreiras diferentes. E aí, em 2016, eu resolvi entrar na PUC, na primeira turma, quando o curso foi lançado, né? Igual a Guta falou. E aí, assim, essa incerteza, assim, que eu acho que é natural mesmo de todos os cursos, ela continuou comigo no princípio, mas aí acabou se provando uma escolha muito satisfatória para mim, a escolha da graduação. Que eu conheci pessoas super legais, assim, muitos amigos, muitos professores inspiradores. A Guta estava comentando que ela não teve professoras mulheres, né? E eu tive... tentei lembrar todas aqui, eu tive acho que umas 7, assim. Praticamente todo semestre tinha, então foi bem legal. Tive a Guta, a Soraya, Laura, a Eveline, tive a Cláudia, e até umas que não eram de TI, mas foram muito legais também, que foi a Raquel, a Regina e a Juliene. Então foi muito, muito bom ter essas mulheres na graduação, me inspirando assim. E na engenharia de software também, eu acho que a gente tem uma estrutura de curso muito boa e muito abrangente, que posiciona a gente muito bem no mercado. E aí, entrando um pouco no mercado de TI, eu só fui dar as caras em 2018, né, no mercado de TI, quando eu estava já no 6º período, que até então não tinha tido nenhuma experiência profissional na área. E aí acabou nesse mesmo período, assim, de uns 4 ou 5 meses, acontecer 3 coisas bem importantes na minha vida. Uma no pessoal, igual a Guta comentou, que impacta o resto de tudo na minha vida para sempre. Uma profissional e uma acadêmica. Então, falando delas na ordem cronológica aí. Primeira coisa que aconteceu foi que nasceu meu filho, né, no meio de 2018 ali. Então, o 5º período foi acabando, e aí ele nasceu uma semana depois. Então, foi nas férias, assim, foi de boa. Não chegou a impactar a minha trajetória profissional, assim, no sentido de pausar nada, porque, igual eu falei, ela ainda não tinha iniciado. E a graduação eu optei também por não trancar, e aí só dei uma desacelerada mesmo no primeiro ano de vida dele. E aí esse foi o primeiro evento de 2018 ali. E aí, logo em seguida, eu fui optar por entrar no mercado de trabalho, né, de TI. E meu filho estava com 4 meses, e eu tomei essa decisão, assim, que entra muito na questão de ter independência financeira e uma independência pessoal, assim, também, na questão, assim, de ter meu tempo, de ter meu desenvolvimento e tal. Então, eu entrei no estágio em qualidade de software, lá em 2018, que foi bem legal, assim, para aprender sobre produção, sobre o processo de desenvolvimento. Foi o meu primeiro contato com esse mundo, assim, então foi bem válido. E aí, esse último ali, em 2018, foi uma experiência acadêmica que eu tive, né, que foi super relevante, assim, e depois foi se tornar, assim, como se fosse uma sementinha para 2 coisas muito importantes que aconteceram na minha carreira, né? Mas eu vou explicar por quê. Só que, começando, assim, contextualizando, desde o princípio da graduação, eu tinha interesse de trabalhar na área de dados, né? Teve aquele artigo lá da Harvard e tal, e, assim, isso me chamou a atenção, eu li bastante sobre a carreira, né, de dados, nessa época, e eu realmente achei que seria uma coisa que eu teria mais afinidade dentro da TI. Só que nessa época não era tão simples você começar a sua carreira na área de dados, porque não tinha tantas oportunidades para você iniciar a carreira. E aí o que aconteceu foi que a gente tinha o trabalho interdisciplinar lá na engenharia de software,
TIS, Trabalho Interdisciplinar de Software, e aí a gente tinha liberdade de desenvolver alguns projetos assim, com base em alguns critérios assim, todo semestre. E aí, no último TIS, eu trabalhei com coleta e manipulação de dados do Twitter, né, para poder fazer uma análise das eleições que estava acontecendo na época. E aí, foi uma experiência muito legal, assim, foi uma experiência prática, que gerou um produto, né, que era um trabalho científico e tudo. Então, esse trabalho ele acabou gerando, igual eu falei, 2 frutos assim para mim, que primeiro foi a publicação científica, que eu consegui ano passado com o meu professor que me orientou, Marcelo Werneck, lá da Engenharia de Software. Então, a gente desenvolveu esse trabalho na época, né, da eleição, e ele foi publicado ano passado. E outra coisa que foi muito importante do T6 é que acabou constituindo para mim também um portfólio mais consistente assim, na área de dados, né? Porque nessa época eu ouvi muito que portfólio é uma coisa que vai te salvar quando você não trabalhou na área, mas você quer trabalhar na área. E aí, se você quer ingressar sem ter trabalhado, você começa a fazer algumas coisas meio independente, assim, sem ninguém estar te remunerando, para você adquirir o conhecimento, né, e a vivência, e a questão de ter autonomia também. E aí eu comecei... Deixa eu pensar se já está na hora de passar. Aí eu comecei a acompanhar mais as comunidades de dados em 2019 e acabei conseguindo ingressar na área nesse ano também com estágio em Data Analytics, que foi esses 2 marcos ali. Então, em 2019, os 2 marcos que estão relacionados com o TIS, né? O TIS 6. Consegui o estágio em dados, que foi lá na Hotmart, e consegui a publicação ano passado na revista de Informática Aplicada. E aí, esse estágio na Hotmart foi muito proveitoso, assim. Lá tem uma área de dados que é bem grande e bem avançada, assim. E depois eu fui efetivada lá também. E foi uma experiência muito gratificante no sentido de que eu entrei para aprender e eu, de fato, consegui aprender pra caramba lá. Então, eu adquiri muita maturidade nas ferramentas, nas práticas relacionadas a dados e também em colaboração e compartilhamento de conhecimento, essas coisas que, assim, foram muitas coisas, mas essas acho que foram as principais da experiência lá. E aí, falando um pouco sobre, atualmente, né, eu estava como analista de dados lá, e recentemente, assim, há alguns meses, eu tive essa luz de querer voltar a minha carreira um pouco mais para desenvolvimento. Eu nunca tinha trabalhado, né, diretamente com desenvolvimento, apesar da graduação ser bem direcionada para isso. Tinha trabalhado só, assim, em alguns projetos específicos e tal, de vez em quando. E aí eu queria estar mais próxima, né, do que eu formei, que também é uma coisa que é muito valorizada hoje no mercado, né, engenharia de software. E com isso eu acabei mudando de empresa e de cargo. Aí fui para o Nubank, que é onde eu estou hoje. Então, em 2020 ali eu formei e esse ano eu fui ingressar no Nubank, que é uma empresa também que eu sempre admirei muito, assim. E esse cargo que eu entrei de Analytics Engineer, ele é um cargo novo no mercado, assim. Não sei se é um cargo novo, mas é um conceito meio novo, assim, no mercado. Então, na minha percepção, assim, para mim, eu considerei que ele é uma interseção entre essa parte que eu tive mais afinidade em dados, que foi, assim, modelagem e consulta e governança, essa parte com algumas práticas de engenharia de software, que são programação funcional, TDD, integração contínua. Então, diariamente, eu me lembro de muitos professores que eu tive na graduação, atualmente, assim. E aí eu fui meio que me encontrar, assim, nesse cargo, mas eu acho que, de uma certa forma, a gente está sempre se encontrando, né? E
Sou muito grata também pela trajetória toda, especialmente a graduação, né? Por todas as experiências que me colocaram aqui também. E para concluir, eu acho que a TI ela tem um potencial muito grande, assim, tem importância muito grande também nos dias de hoje, assim. Sempre teve, mas hoje é muito mais iminente, assim. E é uma oportunidade de carreira excelente. Então, hoje eu sou muito promotora, assim, de carreira em TI, apesar que eu não consegui levar ninguém ainda, pelo menos não diretamente, assim, não que eu saiba. Ano passado eu quase consegui levar um primo meu, depois eu não consegui mais. Mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né, com esse propósito, com essas mulheres também que têm a trajetória, assim, trajetórias tão diferentes e todas muito inspiradoras, assim. Então, acho que é isso. Muito obrigada, Mariana, por compartilhar a sua trajetória, a sua história de vida toda aí também, né? Bom, agora vocês vão entender por que elas foram convidadas, né? Porque realmente, assim, é tanta história para contar, né? Tanta coisa bacana para a gente aprender. Eu aprendi com cada uma de vocês, de novo, revisitando aí as carreiras de vocês e sabendo mais dessas histórias, né? Então, eu queria agora, se a Soraya me permitir, abrir para as perguntas, né? Para ver o que as pessoas que ficaram aqui essa 1 hora com a gente, nos ouvindo, têm para perguntar, né? Acho que as meninas podiam abrir as câmeras também para a gente responder, né? Porque eu acho que a pergunta vai vir e todo mundo pode compartilhar, responder aí, né? Então, muito obrigada por compartilhar com a gente isso tudo aí que vocês contaram. São inspiradoras as histórias. Joia, claro sim, Guto. Vamos aí aguardar alguma pergunta, pessoal? Quem tiver pergunta pode abrir o microfone, perguntar direto. Fica à vontade. Ou escrever no chat, fica à vontade, tá? Isso. Bom, eu vou começando aqui, 1 hora eles vão pegando, né, gente? Que bacana, né? Nossa, que trajetórias, gente, maravilhosas, né? E eu fico assim, de inspiração mesmo, sabe? Para outras que estão aí, né? Cursando ainda a graduação e outras que vão vir aí para a gente, né? São histórias inspiradoras de verdade, né? Vocês são de garra mesmo, de coragem, né? Estou muito feliz também de ouvir todas vocês. Agora, e nessa pandemia, né, pessoal? Olha, assim, né? Que loucura, eu não sei vocês aí, porque mulher, né? Vocês já viram aí, só o que vocês falaram já bastava, né? E nessa pandemia, aliada dentro de casa, como é que vocês, né, administraram isso tudo aí, gente? Que negócio que foi, né? Por favor. Ó, tem um cachorrinho aí latindo. Como é que foi administrar tudo isso, né, nessa pandemia? Que são tarefas, né, gente? Não é brinquedo, não, né? Olha, eu acho que eu posso começar porque para mim é mais fácil, porque eu sou a única que não tem filho. Então a casa é muito mais tranquila, eu acho. Uhum. Mas durante a pandemia eu mudei para morar junto com meu namorado e ele foi um aliado assim muito, muito, muito importante, porque nessa troca de emprego eu estava, né, naquela piração e doida para começar e para fazer as coisas e tal. Então ele me ajuda muito a fazer as coisas aqui em casa. Na verdade, acho que quem faz as coisas aqui em casa é praticamente só ele, porque ele está estudando. Então, e aí ele só tem algumas aulas, então para ele é muito mais fácil de ter essa troca. Então, tá sendo, na verdade, foi uma mudança pessoal, né? Tipo assim, muito grande, mas foi muito bom, assim, pra gente. Não que o Covid tenha sido bom da gente, pelo amor de Deus. Não, foi. de jeito nenhum, né, Foi Estela? horrível. Foi horrível. Foi horrível, Mas né? nós estamos lidando bem, exato. É um aprendizado, né, gente? A gente tá passando ainda por muito aprendizado, né? Alguém mais de vocês gostaria de comentar? Temos outra pergunta aqui já. Não, sobre esse momento da Covid aí, foi bem difícil.
Eu até, na apresentação, esqueci de falar que eu estou afastada do Cefet para fazer o doutorado. Então, eu não tinha que estar dando aula online nesse período, mas eu tinha que concentrar para fazer minha pesquisa, para continuar dando andamento nas minhas tarefas, e foi muito difícil. Assim, a produtividade caiu muito, porque em casa tem sempre muita coisa para fazer. Quando a gente sai de manhã para ir trabalhar e tá tudo bagunçado, você sai e tá tudo bem. Quando você volta, a gente resolve, mas quando você tá no meio da bagunça, não tem como. Aí você acaba, mexe com alguma coisa, e com esse trabalho de que é pesquisa, então não tem um horário muito bem definido. Então, às vezes, ficava trabalhando até muito tarde. Então, assim, deu uma perda de produtividade. Depois veio a gestação, que perdeu mais produtividade ainda. E agora que a Manu nasceu, eu fiquei de licença maternidade até o comecinho de dezembro. E tem sido um desafio voltar para o ritmo, porque é difícil, né? Com a criança em casa, chora, só quer você, enfim, tem alguns momentos que não tem como fugir. Então, tem uma perda aí, tive uma perda aí de produtividade, né? Assim, de ritmo mesmo do doutorado. Joia. É isso. Posso mudar de pergunta, então? Ó, o Gilson quer saber o que os homens podem fazer para colaborar para que as mulheres venham para a área de tecnologia e fiquem nela. Bom, vou começar dando os meus palpites aqui sobre isso. Primeiro, sejam amigos no sentido de ser colega de trabalho, né, que vai colaborar com as carreiras das mulheres, que vai trocar informação. Eu sempre tive ótimos colegas de trabalho, sabe? Então, eu sempre senti que a gente estava trabalhando juntos em prol de alguma coisa, né? Que a gente acreditava junto. Quando eu via que o colega ainda não estava acreditando, era a minha hora de motivar ele. Quando ele percebia que era eu que não estava muito engajada ali, era a hora dele me motivar. Então, é sempre uma troca. E a gente vai sentindo que a gente está fazendo um trabalho colaborativo e tal. E isso me fazia sempre admirar mais os meus colegas, me fazia querer estar trabalhando mais próximo deles, né? E a mesma coisa eu acho que eles sentiam. Então, eu acho que quando a gente estabelece boas relações de trabalho, a coisa flui, né, de forma a todo mundo querer trabalhar junto. Eu acho que é uma troca sempre muito enriquecedora. Se a gente entra num esquema de competitividade, de competição, né? Eu tenho que competir com ele, porque eu tenho que ser melhor que ele, eu tenho que fazer mais que ele, eu tenho que dar conta de mais coisas, aí o caminho está errado, porque a gente não vai conseguir ser mais sempre, né? A gente tem que conseguir entrar num caminho de colaboração e não de competição, né? Na hora que a gente acha essa rede de colaboração, a coisa flui. Então, eu acho que é muito nesse sentido, de formar essa rede de colaboração com seus colegas, né? Aí ter uma rede múltipla, né? De mulheres e homens juntos que vão se auxiliar para atingir os objetivos, né? Eu acho que é por aí, né? Joia. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Posso ter mais uma perguntinha. Pois não, Estela? Não, eu queria só complementar o que a Guta falou, porque eu acho que é importante também a gente entender o papel de cada um, tanto quando a gente está, né, no mesmo nível, assim, em sala de aula, é questão de apoio, porque, né, a gente está em minoria, a gente está sendo visado o tempo todo, seja, sei lá, seja pelo fato de ser mulher, seja pelo fato de ser diferente, de ser a estranha ali. Mas uma coisa que eu aprendi até recentemente, que não que eu aprendi mais num contexto geral, principalmente questão de raça, de classe social e de gênero também, é o termo de sponsorship. Não sei se a Guto vai lembrar. Mas que é muito válido. E eu acho que isso acho que é a principal coisa que você pode fazer se você tem um lugar de fala, o mínimo que seja.
que é dar voz para a pessoa que está ali precisando da sua voz. Então, por exemplo, você é um professor, você, sei lá, precisa dar um incentivo para a sua aluna, entendeu? Tipo assim, talvez ela esteja passando dificuldade muito mais porque ela se sente mais reprimida do que porque ela não entendeu a matéria, assim. No contexto da empresa, né, que eu vi esse termo mais no contexto da empresa, mas assim, é de você que está na sala, né, com as pessoas importantes, fala daquela pessoa que você acha que merece ter aquela atenção especial mesmo, porque se não for você dando o seu voto de confiança, essa pessoa nunca vai para frente, porque a gente precisa de ter esses apoios. Então, assim, eu não teria ido para a França se não tivesse sido o voto de confiança do Silvio, entendeu? Eu não teria feito o que eu fiz se não fosse o papel do Zenilton, o papel dos assim, né, obviamente, de todos os meus professores, mas que foram realmente decisivos nessa... onde que eu estou hoje. Então, se você tem esse poder, né, que seja com seus colegas, de tipo assim, gente, vocês não estão falando isso, será que só porque ela é mulher, sabe? Não fizeram esse comentário, assim, só porque ela é, só porque, né, ela é diferente, sei lá. Acho que a gente tem que pensar em levantar as pessoas, muito nisso que a Gota falou, né, de ter essa colaboração mesmo. Joia, gente. Tem mais uma perguntinha aqui, tá? Da Edilaine. Se algumas de vocês, né, sofreram algum preconceito? Posso começar só para deixar minha contribuição também. Assim, eu nunca passei por preconceito, assim, porque as empresas de tecnologia que eu tive já tinham muito essa pegada, assim, da cultura, da diversidade. Então, tem muitas iniciativas, assim, para ter sempre muito respeito entre as pessoas e tal. Mas só uma situação que eu passei, assim, foi, na verdade, uma situação meio interna, assim. Eu demorei muito para conseguir me posicionar, assim, como mãe no mercado de trabalho. Então, esse primeiro trabalho que eu comentei, quando meu filho tinha 4 meses, eu consegui sem comentar que eu tinha um filho, né? Então, eu fiz depois vários processos seletivos, assim. Eu tinha alguns que eu omitia, porque eu tinha medo, assim, do que... assim, de me impactar de alguma forma. E também, assim, eu passei por situação de pessoas sendo mais invasivas, assim, em processo seletivo. Então, me perguntar assim, mas quando você trabalha, quem que fica com seu filho? Assim, como se fosse, né, uma responsabilidade, assim, que é só minha e tal. Então, depois de um tempo, começou a ficar mais fácil isso para mim, assim, nas empresas onde eu trabalhei, assim, essas últimas, eu consegui falar, assim, na entrevista, e as pessoas, elas são mais receptivas também. Então, eu acho que também a gente tem muito privilégio das empresas de tecnologia estarem mais com essa pegada, assim, de diversidade e de respeitar as pessoas. Então, para mim, essa foi a situação, assim, que eu passei. Muito bom, Mariana, você compartilhar isso, porque eu acho que a hora da maternidade realmente dá essa dúvida, né? Tanto nas empresas quanto na academia, né? Quando eu era chefe de departamento aí na PUC, teve um dia que eu recebi uma mensagem de uma professora que foi me contar que estava grávida, né? E depois ela me contou assim, eu tive tanto medo de qual ia ser a sua reação enquanto chefe de departamento. Eu falei assim, mas enquanto chefe de departamento, a gente tem que esperar que as coisas, o ciclo natural da vida aconteça, né? Eu me lembro quando eu fui falar que eu estava grávida, eu tinha tido um projeto de pesquisa aprovado, eu tinha que orientar os alunos que iam receber as bolsas e eu fiquei grávida. E aí, como é que ia ser? Eu não ia estar lá para orientar, não ia poder orientar e tal.
Aí o professor João Francisco, que era o pró-reitor de pesquisa na época, ele virou e falou assim, que bom que vai ter mais um cientistazinho no mundo, né? E isso me marcou muito, assim, né? Da pessoa que estava ali me receber de uma forma tão carinhosa, né? Receber a minha gravidez de uma forma tão carinhosa. Então, isso é um ensinamento para a gente, né? Assim, todo ser que está chegando no mundo tem que ser muito bem-vindo, tem que ser muito bem acolhido, né? E essa mãe também, né? A mãe, o pai. Então, a gente entende que não é com preconceito que a gente vai resolver essa situação, mas é com acolhimento, com valorização das pessoas que estão escolhendo dar continuidade à vida, né? E tudo mais. Então, eu sempre tentei mostrar esse exemplo para as pessoas ao meu redor também, né? Que uma gravidez é sempre uma coisa bem-vinda, a maternidade é sempre bem-vinda, e que nessa hora essa pessoa vai precisar de mais apoio, vai precisar de alternativas, às vezes é flexibilidade de horário, é trabalho remoto, é uma série de coisas que a tecnologia nos auxilia muito, né? A pandemia veio para mostrar que isso tudo é possível, que a gente consegue, né, flexibilidade de horário, trabalho remoto, uma redução de carga horária, uma série de coisas que podem auxiliar, né, a mulher nesse momento da maternidade, né? Então, eu acho importante falar disso, né, porque, como a Mariana mostrou, a gente não está preparada para enfrentar isso. São coisas que a gente quer na vida da gente e a gente, às vezes, não sabe lidar, né? A gente omite ou a gente pinta a situação de uma forma diferente do que ela é, com medo de sofrer algum preconceito mesmo, né? Eu, particularmente, nunca sofri nenhum tipo de preconceito, mas eu já vi outras mulheres contarem que em reunião, por exemplo, alguém pediu para falar com um engenheiro homem e não com uma engenheira mulher que estava ali. Eu quero falar com um homem, como se falar com um engenheiro homem fosse dar uma aprovação maior para qualquer coisa que estava sendo discutida ali, né? Então, eu já ouvi casos desse tipo, nunca aconteceu comigo. Que bacana, gente. Nossa, essa aí foi uma reflexão muito importante, né? E aliada a isso aqui, a Joyce até também deu a opinião dela, que ela já sofreu também preconceito na carreira dela, mas ela acha que hoje, tanto os homens quanto as mulheres já estão um pouco mais conscientes, né, dessa situação. Obrigada aí pela contribuição também, Joyce. É isso, gente, que bacana. Mais alguma pergunta? Nós estamos nos estendendo, mas o tema vale a pena demais, né, gente? E como a gente, amanhã é o último dia, hoje é o último dia de aula, a gente deixou passar aí um pouquinho, sem problemas, né? Então, acho que assim, a gente pode terminando, né, gente? Caminhando aí para o finalzinho, né? Assim, estou aqui agradecendo em nome da universidade, do ICEI, né? A presença de todos vocês aqui, presença de Guta novamente, a casa é sua, sempre será, de Poliana também, de Estela, de Mariana. Voltem sempre, né? É um prazer muito grande ter vocês com a gente, tá? E é isso, né? Vamos trazer mais as mulheres para a TI, não é isso, gente? Né? A gente tem um projetinho, né, Guta, de extensão. Eu acho que a gente começar, né, gente, lá do início da educação, eu acho que também ajuda, né, a desmistificar, porque muitas crianças, às vezes, mulheres mesmo, acham que tem uma coisa de outro planeta, né? E às vezes é o medo mesmo do desconhecido, né? E eu acho que assim, a gente começar desde o início, que é o projeto que a gente tem lá na escola, eu tenho visto isso, já desmistifica um pouco esse pensamento. Eu acho que é uma boa oportunidade a gente aumentar esse número e não vamos deixar esse preconceito acontecer. Vamos lutar, porque nós somos fortes e guerreiras, né, gente? Fiquei muito feliz com a trajetória de vocês e obrigada mesmo. Desejo boas férias para os alunos que estão aqui, professores. Desejo a todos um Feliz Natal, um ano novo cheio de alegrias, com muita saúde, paz e dias melhores, tá? Muito obrigada, pessoal. Falo para vocês. Muito obrigada também, gente. Fiquei muito feliz dessa participação aqui hoje, né, para fechar o ano. Muito bom estar presente aqui, ter escutado todas essas meninas
E eu tenho que falar para vocês que de onde eu conheci essas, tem várias outras, viu? A gente teve sempre a chance de ter várias meninas na sala de aula, né? Sempre em número menor, mas tivemos várias alunas. Então, a hora que vocês precisarem, eu consigo trazer um mutirão de mulheres para... E hoje aqui eu fiz a continha, 70% mulher, não. Então, que bom, né? É isso, gente. Muito obrigada de verdade, tá? Um abraço e fiquem com Deus todos. Eu agradeço também. Obrigada, gente. Obrigada. Sucesso. Obrigada. Obrigada, gente. Sucesso. Prazer enorme revê-las.